Boa tarde. Boa tarde. Ok, já é 1h40, vamos então iniciar a sessão. Portanto, ninguém disse nada, portanto eu estou a contar que ninguém tenha dúvidas acerca das fichas que estão para trás e nenhum dos tópicos que foi lá abordado. No que diz respeito à ficha prática número 6, o que se pretende então nesta ficha é, portanto, vocês de certa forma abordarem a temática do VLSM que já falaram na teórica, portanto, em relação à ficha anterior. A principal diferença que vocês têm aqui é que já não estão limitados a pegar num determinado espaço de endereçamento, ok? E parti-lo sempre, portanto, em partes iguais. Com a utilização do VLSM, portanto, aquilo que passa a ser possível é eu então particionar um espaço de endereçamento que me possa eventualmente ser atribuído em, portanto, tamanhos diferentes, ok? No entanto, isto vai ao fim e ao cabo permitir um benefício muito interessante, que é vai permitir uma utilização de forma mais eficiente do espaço de endereçamento que eu tenho. Aspectos que nós já analisámos na última sessão, portanto, com uma questão que um colega colocou. No entanto, quando vocês estão a particionar um espaço em partes iguais, portanto, usando a abordagem anterior, vocês nunca corriam o risco de, porventura, gerarem, portanto, subredes, digamos, em espaços que possam vir eventualmente a ficar sobrepostos, ok? A partir do momento em que vocês começam a utilizar, portanto, máscaras de comprimento variável, portanto, o VLSM, é possível que isso, portanto, seja um cenário que surja, está bem? A forma que vocês têm de evitar este problema, ok? Que já vos foi transmitido do ponto de vista das teóricas, tem precisamente a ver com quando vocês vão definir os diferentes subespaços para cada uma das subredes, ok? Vocês devem ordenar essas subredes da maior, ok? Para a mais pequena. Portanto, isto está aqui depois esclarecido num destes diapositivos. Deixem-me só ver se eu encontro, que é para toda a gente aqui se situar. Exatamente, ok? Portanto, neste diapositivo aqui, se vocês ordenarem então, portanto, os blocos que vocês pretendem atribuir, portanto, para cada subrede, do maior para o mais pequeno, vocês vão conseguir sempre evitar, portanto, que haja sobreposição de espaço, ou seja, nem sequer têm que pensar nesse problema se seguirem esta estratégia, está bem? Portanto, o raciocínio que está por trás, eu creio que à partida já vos terá sido explicado quando vocês falaram disto e que vocês perceberam estes exemplos, está bem?
Em todo o caso, se porventura quiserem analisar isto um pouco melhor, portanto, digam, está bem? Do ponto de vista da resolução da ficha, aquilo que se assume é que vocês vão então saber aplicar esta estratégia, está bem? Pronto. Vamos então analisar aquilo que se pretende fazer aqui do ponto de vista dos exercícios. O primeiro é, sobretudo, dar-vos a capacidade de vocês conseguirem mais rapidamente raciocinar sobre o tamanho, digamos, que vocês têm disponível para um determinado espaço de endereçamento, ok? Portanto, e a ideia aqui é começarmos por um valor que, portanto, acaba por ser relativamente simples de nós decorarmos, digamos assim, e depois perceber que nós, a partir daqui, podemos eventualmente duplicar ou o espaço de endereçamento ou reduzir para metade, ok? À medida que vamos utilizar mais ou menos bits, ok? Então, o que é que acontece? Portanto, estamos a falar dos bits, portanto, que são utilizados para identificar a rede. Quanto mais bits, portanto, reparem aqui que neste caso, portanto, 24 bits era aquilo que estaria a ser utilizado, ok? Para identificar a rede. Quanto mais bits eu estou a utilizar para identificar a rede, menos bits me sobram para identificar os hosts dentro dessa rede, o que significa que, consequentemente, nessas subredes eu vou ter menos endereços disponíveis, ok? Para atribuir a cada um dos meus sistemas, ok? À medida que eu removo, portanto, bits, ou deixo de utilizar bits para identificar a rede, passo a ter mais disponíveis para identificar os hosts nessas mesmas subredes, ok? E basicamente estou então a duplicar o espaço, ok, que eu teria disponível no que diz respeito ao valor de referência anterior. Ou seja, neste caso, olhando para esta tabela, aquilo que se pretende que vocês preenchem, eu tenho já aqui 2 exemplos a vermelho, está bem? Para ficarem a saber os valores mais comuns ao fim e ao cabo, que é os que estão aqui nesta tabela toda. Quando eu, para todos os efeitos, deixo de utilizar 24 bits para a máscara da rede e passo a utilizar apenas 23, isto é o equivalente a eu multiplicar este espaço que eu aqui tenho, em termos de número de endereços, por 2, ok? O que significa que eu estava com um bloco de 256 endereços, passo a ter um bloco de 512, ok? E daí que seguem todas as restantes fórmulas, está bem? Para vocês depois calcularem os outros valores que são todos derivados, está bem? Quando vocês acrescentam um bit, ok? Em comparação com portanto, a máscara da rede anterior, aquilo que vocês estão a fazer é efetivamente a dividir o espaço por 2, ok? Portanto, se eu aqui tinha 256, quando tenho 24 bits para identificar uma rede, se eu porventura tivesse a utilizar 25, eu passo a ter metade, ok? Dos endereços disponíveis, que estariam disponíveis ao fim e ao cabo, quando estaria a utilizar um /24, ok? Daí que eu passo de 256 para 128, ok? A partir daí, vocês sabem que acrescentam um bit ou subtraem um bit, na prática vocês vão estar a mudar, não é, os valores, portanto, de um a outro octeto. Portanto, neste caso aqui em particular, nós temos os 3 octetos primeiros com tudo com bits a 1, para fazer os tais 24 bits que identificam a rede. Se eu aqui acrescento mais 1, quer dizer que o bit mais significativo deste octeto, que era 0, vai passar a ser 1, porque vai ser utilizado, ok, para identificar a rede. O que significa que se esse bit ficar 1, eu vou ficar aqui com 128, ok? Aqui do ponto de vista do /23, o que é que acontece? Vocês aqui estavam a usar 24, não é? Portanto, nada é mexido aqui à frente, apenas é mexido neste octeto aqui atrás, ou seja, vocês estão a remover um bit da máscara de rede, ok? Portanto, e neste caso é o bit menos significativo que vocês estão a remover, está bem? Portanto, aqui estava o valor absoluto de 1, ok? Porque o peso que aquele bit tem é de 0, portanto 2 levantado a 0 que é 1, ok? E eu deixei de ter 255 e passei a ter aqui na máscara, então, 254. Da mesma forma, eu aqui estou a subtrair um bit, portanto, eu vou deixar de utilizar aqui também, para identificar a rede, o segundo bit menos significativo. Ou seja, esse bit terá então um peso de quanto? Terá um peso de 1, ok? Portanto, 2 levantado a 1, ou seja, eu na prática estou a subtrair a este valor que tinha desta rede anterior, deste /23, estou-lhe a subtrair 2, ok? Portanto, 2 levantado a 1, que foi o facto de eu então deixar de utilizar aquele segundo bit menos significativo para identificar a rede, está bem? Toda a gente percebeu aqui então o raciocínio que está subjacente a isto? Portanto, essencialmente é andar para cima é multiplicar por 2, andar para baixo é dividir por 2, no sentido em que nós estamos a aumentar, portanto, ou diminuir o número de bits, está bem?
Do ponto de vista da máscara de rede. Portanto, não é multiplicar nem dividir, não é? Portanto, vocês têm que olhar para o respectivo bit que supostamente estão a acrescentar ou a retirar, ok? E recalcular, digamos assim, o valor que ficaria no octeto, em particular quando vocês estão a calcular aqui a máscara de rede no formato decimal. Está bem? Alguém tem alguma questão acerca daquilo que é suposto ser feito aqui no primeiro exercício? Toda a gente percebeu o objetivo? Ok? Pronto, eu se calhar vou aproveitar e vou explicar a maior parte dos exercícios que aqui estão todos para fazer e depois vou-vos dar o tempo para vocês poderem ir avançando e depois, entretanto, dúvidas que vão surgindo, vocês esclarecem e eu vão colocando questões e eu vou esclarecendo, está bem? Pronto, então o segundo exercício é que se pretende, portanto, isto vai ser uma pergunta muito típica e que provavelmente vocês depois vão ter na prova, digamos, final da disciplina. Portanto, aqui a ideia basicamente é, de forma análoga àquilo que vocês tinham no exercício da ficha 5, portanto, aquele último, portanto, deixem-me só aqui recuperar isso, e vocês depois podem fazer essa comparação que eu vos tinha sugerido. Portanto, este exercício que vocês têm agora aqui, o segundo, acaba por ser semelhante a este exercício 3, ok? Que vocês têm aqui nesta ficha 5, ok? Na medida em que aquilo que vos está aqui a ser pedido é tu tens, ao fim e ao cabo, este espaço de endereçamento disponível, ok? E tens estas necessidades em termos dos sistemas que queres encaixar em redes lógicas distintas, ok? Dentro deste espaço. Aquilo que se pretende que vocês façam é encontrem a solução mais eficiente, neste caso tendo em conta a utilização do VLSM, ok? Que permita acomodar a resposta a isto, ok? Então reparem, número de hosts por rede, se eu aqui preciso de 100 endereços úteis, ok? Portanto, reparem que aqui estamos a falar em termos de necessidades, não estamos a falar de endereços úteis. Eu vou precisar aqui, por exemplo, de um bloco de 128 endereços, ok? Portanto, reparem, eu aqui tenho um /24, ok? Que me dá um bloco de 256. E eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de 128, portanto, vou precisar de um /25, certo? Dentro deste espaço que me estão a dar. Portanto, eu dentro de um /24 tenho dois barras 25, ok? Portanto, duas redes que têm, ao fim e ao cabo, 128 endereços. A partir daí, vocês depois decidem se é a primeira ou se é a segunda, mas normalmente, por uma questão de convenção e por ser mais intuitivo, começa-se normalmente da esquerda para a direita, portanto, da primeira disponível para as últimas, está bem? Então, reparem, neste caso, eu não poderia ficar, portanto, com um /26, não é? Porque eu aqui só teria 64 endereços, portanto, disponíveis, portanto, neste caso 62 úteis, e 62 úteis não me permite acomodar, não é? Portanto, o 100 que eu precisaria. Portanto, reparem, eu estou a partir daqui, não é? Tenho 2 /25 que estão dentro deste bloco, e eu vou pegar num e vou alocar a este, ok? E assim sucessivamente. Uma coisa que é importante, portanto aqui depois pedimos para caracterizar o espaço de endereçamento, que é uma coisa que vocês já têm vindo a fazer. Uma coisa que é importante que vocês aqui tenham em consideração é sempre o seguinte, e que tem a ver com aquilo que nós há pouco estávamos a falar da estratégia de vocês ordenarem, portanto, o espaço de endereçamento dos maiores para os mais pequenos, ok? Neste caso, se vocês forem a seguir a ordem que aqui está e nem se lembrarem ao fim e ao cabo dessa estratégia, não há problema porque eles estão ordenados do maior, ok? Para o mais pequeno, portanto, 100, 50, 25, 10, ok? Mas reparem, se eles estiverem invertidos aqui da asneira, portanto, imaginem que eu tinha este trocado com este, ok? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu só vou precisar de um bloco de 64, ok? Para alocar aqui a este, ok? E a seguir, para todos os efeitos, eu precisaria de um bloco para alocar aqui estes 100 endereços que aqui estão e poderia erradamente imaginar que poderia, por exemplo, utilizar o primeiro bloco de 128, onde 64 já estariam reservados para aqui, ok? Portanto, e sem querer, vocês iriam então criar uma situação em que iria então existir sobreposição destes dois espaços de endereçamento, ok? Portanto, a sugestão é sempre olharem para isto e ordenarem primeiro, ok? Portanto, aqui não há problema, mas reparem, aqui já vai haver, está bem? Portanto, aqui convém que vocês peguem e vão fazer o quê? Primeiro vão alocar este, não tem que trocar a ordem disto, não é? Portanto, a ideia é, vão dizer, eu primeiro vou analisar a solução para este caso, a seguir vou analisar a solução para este e depois só para este, ok? Portanto, e assim, seguindo essa tal estratégia de, portanto, abordar o problema daquela subrede que requer mais endereços para que requer menos, ok?
vai-vos permitir evitar então estes problemas de sobreposição de espaço de endereçamento, ok? Aqui a mesma coisa, portanto tem que ter essa preocupação em reordenar, e aqui a mesma coisa, e aqui a mesma coisa, está bem? Só o primeiro, ok? É que não há necessidade de fazer isso, está bem? Mas não devem descurar sempre essa análise, ok? Do ponto de vista do problema que vos vão apresentar, está bem? Pronto, tem aqui depois uma questão adicional, ok? Em que basicamente a ideia é assumir que porventura se for acrescentado então aqui um novo, portanto um sistema que fosse necessário, digamos, à segunda subrede, se para todos os efeitos é ou não é necessário, portanto rever, digamos assim, aquele desenho inicial que vocês já tinham definido, ok? Pronto. Eu acho que a partir disto já vos vai dar para uma boa parte da aula, está bem? Vamos só ver aqui este exercício 3 e depois, entretanto, os outros ficam porque já não consigo começar hoje, está bem? Alguém tem alguma questão que queira colocar agora? Pronto, então exercício 1 é basicamente ajudar-vos com a questão das contas, sistematizar o raciocínio para mais bits de rede, menos bits de rede, portanto, e quais são as implicações e como é que eu avanço uns para os outros, ok? Para saber movimentar-me de espaço de rede, portanto, com diferentes tamanhos. E, portanto, no segundo exercício é basicamente a parte do desenho da rede, em que vocês então vão determinar uma solução possível para acomodar portanto, em redes lógicas distintas, digamos, um conjunto de sistemas que vos estão a dizer que vai ser necessário, está bem? Os outros exercícios não vou agora analisar então em detalhe, ok? Excetuando se calhar este exercício 3, mas eu creio que são idênticos, digamos, aos outros que aqui estão. A ideia aqui vai ser essencialmente vocês verem que em alguns casos vai haver sobreposição de espaços de endereçamento com algumas das configurações que vocês vão fazer, e isto porventura vai ter implicações do ponto de vista da comunicação, ok? Portanto, e essencialmente a ideia vai ser vocês então relembrarem-se esta questão, onde é que está a haver porventura a sobreposição do espaço de endereçamento em que até vai porventura acontecer aqui uma comunicação que não era suposto acontecer, pelo menos da maneira como tinha sido, digamos, pensada a utilização daqueles espaços, está bem? Pronto, então vamos para já começar a tentar, portanto, nesta sessão fazer o 1, 2 e o 3, está bem? À medida que vocês vão, portanto, concluindo os exercícios e se tiverem dúvidas, coloquem questões, está bem? Se quiserem que eu faça algum convosco, digam-me, está bem? Eu também posso fazer convosco, está bem? Eu estou a assumir que à partida estas contas que nós já temos vindo a andar a fazer, vocês já saberão fazê-las, mas se houver dúvidas, digam que eu posso resolver um exercício convosco. A história meti ali no bate-papo uma imagem para funcionar. Sim, deixa-me aqui só ver. Ok. Ora, isto é para o exercício 2, não é? Ok. Exato. Importa-se que eu ponha aqui, toda a gente ver? Não tem problema? Não. Pronto, então, deixa-me então ver isto. Está aqui. Isto aqui dentro do outro. Aqui. Ok, então este era o exercício 2A, não é? Vamos aqui ver isto. Vamos pôr isto um bocado maior. Ok, então tu aqui, do ponto de vista deste exercício, tinhas aqui, portanto, por ordem, isto vai começar a 162 a 70, ok, tem um bloco de 126, número máximo 12, exatamente, barra 25, está correto, 26, 27. Aqui, ok, aqui supostamente 62, estás a começar ali, tudo bem, portanto aqui vai até ao 129, 190, ok, está a fazer por ordem, 64. Depois começa o próximo aqui no 192 e aqui isto é um barra 27.
123, 123, ok. E aqui tens um barra 28, barra 28, 240, portanto aqui supostamente há mais 16, 239, está correto. É isso mesmo, portanto neste caso está ok. Agora, pronto, esta é apenas uma única solução, não é? Portanto, e acaba se calhar por ser a mais intuitiva de vocês, para todos os efeitos, chegarem lá, não é? Mas repara, era possível até haver aqui soluções diferentes, não é? Porque imagina, neste caso, por exemplo, uma alternativa era, por exemplo, tu mexeres este bloco que aqui está, em vez de ser o primeiro, não é? Daqueles 128 que estava disponível, podia ser o segundo. Até imagina, este poderia ser, do ponto de vista sem seguir aquela estratégia, ou pelo menos alterando a ordem pela qual a gente vai alterar os endereços, vai atribuir os endereços. Este aqui, outra solução admissível seria, por exemplo, dizer que isto era 172.170.128, ok? E ia até ao 0255, está bem? Este, por sua vez, por exemplo, podia começar no 172.700, ok? E ia até ao 63, ok? Este começava no 64, ok? E ia até ao 95 e assim sucessivamente, ok? Mas pronto, esta é a estratégia que a gente vos sugere, portanto, é que vocês começarem a alocar desde o início do espaço para o fim e acaba por ser o mais intuitivo, está bem? Mas não se fixem por esta ser a única, portanto, a única solução possível, ok? Portanto, há várias. Portanto, porque é que eu vos digo isto? É importante porque vamos supor que aqui neste caso estão-vos a perguntar, toma lá este espaço de endereçamento, toma lá estes requisitos, não é? Propõe-me uma solução. E aqui a questão é, há várias, portanto vocês propõem aquela que vos interessa e ou que pode ser mais simples, e vocês propõem essa solução, portanto isto estará correto. Mas imaginem, podem-vos formular a pergunta de forma diferente, que é, em vez de vos darem, dão-vos o espaço de endereçamento, mas não vos aliás, dão-vos os requisitos e a seguir dão-vos uma proposta de solução. Ok? Portanto, imaginem eu fornecer isto que o colega supostamente agora aqui me colocou, está bem? Como sendo uma proposta de solução, mas se calhar sem caracterizar isto tudo, não é? Portanto, imaginem eu dar-vos o endereço de rede e a respectiva máscara, está bem? A partir daí, vocês iam olhar para aquilo e iam dizer aquela solução que está a ser, portanto, facultada é ou não é válida perante o cenário que supostamente está a ser colocado, está bem? Portanto, nessa perspectiva, é importante que vocês percebam que esta não é a única solução possível, está bem? Porque aí vai-vos obrigar, para todos os efeitos, a fazer as contas com base na solução que vos é apresentada e perceber se, para cada um dos cenários, os endereços que são pedidos podem ou não podem ser contidos dentro da rede que supostamente foi prevista e verificar ao fim e ao cabo se há ou não sobreposição, portanto, entre os diferentes espaços de endereçamento, está bem? Ok, Mas o resto da tua resposta está ok, está bem? ok.
Pessoal, estou agora aqui a reparar que não me foi atribuída a licença, portanto, da escola, agora quando iniciei a sessão, portanto, vai terminar a sessão e, portanto, tenho que voltar outra vez a ligar-se daqui a nada.
Posso estar. Sim? Na C, na rede que tem os 204, Uhum. seria válido se usássemos como máscara o 255, 255, 255.0? Sim, essa terá que ser a única hipótese, não é? Portanto, não tenho outra alternativa. Eu aqui, para todos os efeitos, preciso de 204 endereços úteis, não é? Se vocês forem olhar aqui para esta tabela, que vocês, entretanto, deveriam ter criado, vocês sabem que, para poder acomodar 204, não posso utilizar, por exemplo, um /25. O /24 dá, o /23 também dá, mas, enfim, aqui já estou a desperdiçar espaço. E aquilo que te estão a dar aqui, na linha C, não é? É efetivamente um /23, não é? Portanto, com esta máscara. Ou seja, façam esta análise com base nisto. Ou seja, se eu for olhar aqui para esta máscara e depois ter preenchido aqui esta tabela, eu estou neste cenário, não é? Portanto, eu estou no cenário em que tenho aqui então 23 bits que identificam, portanto, a rede daquele espaço de endereçamento. Eu posso partir aquilo, portanto, para o caso daquilo que tu queres resolver, não é? Para aqueles 204, tu vais precisar deste, não é? Portanto, só podes utilizar, uma vez que tu tens este espaço, não é? Só podes utilizar para as várias subredes os espaços que estejam aqui para baixo, não é? Imediatamente para baixo nesta tabela. No entanto, tu tens dois destes, não é? Porque aquele espaço, portanto, está dividido em dois destes, por exemplo, 4 destes, ok? 8 destes. Mas como tu vais começar a alocar, portanto, do maior para o mais pequeno, desde logo tu vais aplicar esta máscara, ok? Para a subrede onde vai existir aqui estes 204. E neste caso, por exemplo, para ti isso significaria o quê? Podias atribuir o primeiro bloco de 256, ok? Que neste caso seria o quê? Seria 10.100.4.0, portanto, /24, e isto vai começar no 10.100.4.1 e vai até ao 10.100.4.254, certo? Qual é que é a segunda, qual é que é o resto do espaço que sobra, depois de tu alocares ao fim e ao cabo este? O espaço que te sobra dentro deste é o equivalente a tu teres um 10.100.50/24. E é esse espaço que depois te sobra para tu alocares entre estes todos, entre os restantes. Certo? Certo, obrigado. Tentem fazer isso visualmente, mesmo até numa folha de papel, ok? Portanto, comecem por olhar para aqui e dizer, ok, isto é o meu bloco inicial e isto tem lá, neste caso, 512. Tu a seguir pegaste e foste buscar aquela entrada, portanto, maior, que era a 204, e dizes, ok, dos 512 vou usar 256. Portanto, cá de ser o primeiro bloco ou o segundo. Vamos usar a abordagem mais intuitiva, vamos usar, portanto, desde o início do espaço de endereçamento. Então, o primeiro bloco de 256 já ficou. Já só te fica a sobrar o seguinte bloco de 256, não é? Portanto, e a partir daí, tu vais olhar para as restantes e vais perceber, só posso trabalhar desta linha para baixo, para poder afetar as restantes subredes.
Pronto, aqui o exercício 2 é isso, puderes depois ver. Diz. Eu meti aí o exercício 1 e 2, Ok. depois Estava a puderes. fazer. Está bem, está bem.
Sim, assim à primeira vista não vejo aqui nada de errado. Também estive a tentar fazer as contas de cabeça para ver se exercito um bocado a cabeça. Vocês têm, de qualquer das formas, sempre isto para corrigir, não é? Portanto, não precisam de estar à espera que eu vos valide. Podem utilizar estes links que aqui estão, não é? Que eu já vos tinha mostrado da calculadora. Mas sim, assim à primeira vista, depois de fazer as contas, parece-me que está tudo ok. Consigo ver esta... Diz. Estava a dizer ok. Estava a dizer agora que e esta, já analisou estas alíneas, portanto, neste caso esta aí, aliás, esta aqui, seria ainda possível, não se esqueçam, portanto, estão aqui dissimuladas um bocado no final, seria ainda possível acomodar uma quinta sobre-rede, portanto, neste caso da linha A, no caso da linha A, reparem, vocês têm praticamente o espaço todo, portanto, utilizado, à exceção, neste caso, o que é que fica a sobrar dentro desse espaço que vos dão? Vai do 172.17.0.240, não é? Até o 172.17.0.255, ou seja, fica-me a sobrar ali 16 endereços. Portanto, efetivamente eu conseguiria ter então mais uma sub-rede, ou eventualmente várias, que para todos os efeitos, portanto, pudessem portanto, subdividir aquele bloco de 16 endereços que sobra, não é? Portanto, essa seria a resposta, mas se era só apenas uma única, não é? Portanto, é isso que vocês aqui devem assumir. Então, neste caso, qual é que seria a máscara, portanto, que vocês iriam utilizar? O endereço de rede já vimos, não é? Portanto, seria 172.17.0.240, não é? Portanto, é o que segue a este, uma vez que estás a definir todos seguidos. Mas qual é que é a máscara neste caso em particular? Assim, consegues fazer a conta? Seria para 16 endereços. Uma estratégia que vocês podem utilizar aqui, que eu não me recordo se já vos tinha comentado convosco ou não, e não sei se está explícita também em alguma das fichas, mas tem a ver com o quê? Vamos supor, neste caso, eu sei que todos esses endereços que vão desde o início até aqui, não é? Portanto, ao fim e ao cabo é uma gama que está toda a ser utilizada. O próximo que vem, portanto, é o 172.17.0.240, não é? Como nós só estamos a mexer aqui neste último octeto, não é? Qual é que é o valor máximo que eu posso ter ali? É 255, não é? Exato. Se eu, para todos os efeitos, quiser, portanto, aquilo que eu posso fazer é o quê? É subtrair, portanto, 255 a este endereço que eu aqui tenho, porque eu sei que eles estão todos seguidos, não é? Mais um, portanto, isto ao fim e ao cabo vai-me dar o tal número de endereços que supostamente eu ainda tenho disponível, não é? Isso é o que me dá, portanto, digamos, o número de endereços. A partir daí, como é que eu defino qual é que é a máscara? A máscara, vocês podem simplesmente usar a estratégia do tipo, como é só o último octeto que neste momento me interessa definir, não é? Eu, como eu supostamente tenho aqui 16 endereços, se vocês subtraírem a 256 o bloco que vocês têm, que neste caso é 16, vocês obtêm 240. Isto que aqui está é o valor da máscara daquele octeto, portanto, naquele octeto para esta situação, ou seja, neste caso, a minha máscara que eu preciso para 16 endereços é o equivalente a eu ter 256 menos esse número de endereços, que dá 240, ou seja, a máscara final será então, para esta rede, 255, 255, 255, 240. Ok? Portanto, esta estratégia vocês também a podem utilizar, sobretudo quando, do ponto de vista da máscara que vocês pretendem calcular, se esse cálculo só está dependente de um único octeto, vocês podem assumir sempre o quê? Pegam no valor máximo, digamos assim, de endereços que vocês têm nesse octeto, que é 256, e subtraem-lhe o número de endereços que vocês têm no bloco que vos interessa. Essa subtração vai-vos dar o valor, ok, do octeto, portanto, do ponto de vista da máscara da rede. Tá? Neste caso, 256 menos 16 dá então os tais 240 que nós temos então ali no final. Aqui, esta aí da linha E, conseguiu responder? Não está aqui, acho eu, não? Não. Não. Então o que é que acha aqui? Portanto, do ponto de vista da resolução que você aqui colocou, que está correta, portanto, considera que posteriormente à criação destas sobre-redes surgiu um novo host que deveria ser alocado à segunda sobre-rede, ou seja, a esta. Considera que sem alterar o espaço de endereçamento inicial é possível reorganizar as redes para conseguir alocar este novo utilizador? Portanto, utilizando este, não é? Portanto, eu consigo, para todos os efeitos, acomodar mais aquela necessidade, ou seja, basicamente o que me estão a dizer é isto deixa de ser 62, passa a ser 63. Consigo na mesma resolver? O que é que muda? Isto aqui... Mas tinha que aumentar para 120 e depois não dava.
Se for 63, não é? O que é que passa a acontecer? Eu, para acumular 63, eu vou precisar de utilizar aqui o quê? Vou precisar de utilizar um /25, não é? Portanto, de acordo com aquilo que vocês têm aqui nesta conta, para eu poder ter então 63, não é? Endereços úteis, eu tenho que estar neste cenário. Portanto, eu preciso de um /25. Ora, isto que aqui está, tu aqui tens em cima, que foi a primeira que tu alocaste, já é um /25. Portanto, esta temos que alocar na mesma. Esta fica. A seguir, o que me estão a dizer é que isto mudou, não é? Portanto, do 62 para 63. E o que é que me está agora aqui a acontecer? Eu deixo de poder utilizar o bloco que estava a utilizar antes, não é? Porque teria lá 64 endereços. Tenho que passar a utilizar um que tem, para todos os efeitos, 128. Portanto, isto significa que eu automaticamente teria que fazer isto. A máscara que eu passo a ter a utilizar é idêntica a esta. Portanto, e o que é que muda aqui? Muda aqui que, portanto, o meu primeiro endereço continua a ser este, está correto, simplesmente isto aqui é que muda porque eu passo a ter todo o bloco, não é? Portanto, alocado, ou seja, neste caso, 254. E o que é que acontece? Só com estes dois, não é? Eu já acabo por deixar de ter espaço para esta. Portanto, esta aqui eu já não a consigo levar para lado nenhum. Portanto, não consigo reestruturar, digamos assim, então o espaço, de forma a poder então acomodar esta necessidade diferente. Tá? Porque o espaço que eu tenho disponível são só 256 endereços e a partir desta alteração eu passo a ter já os 256 endereços alocados com as duas primeiras sub-redes de tamanho maior. Exato. Tá? Pronto, vá então avançando para o exercício 3. Dos restantes colegas, mais ninguém tem nenhuma questão? Estão todos a conseguir fazer? Toda a gente aqui, por exemplo, do ponto de vista da resposta do colega, percebeu, portanto, o raciocínio. Ele aqui, por exemplo, na B, acabou por não usar a estratégia que normalmente seria mais comum, vá, vocês começarem no início da rede, creio eu, que acho que foi a única coisa que eu aqui notei de estranho, mas está correto na mesma, não é? Portanto, ele em vez de começar a atribuir... não, desculpem, não está certo, espera lá. Será que eu aqui vi isto mal? 250, espera lá, isto aqui não está correto. Opa, passou-me aqui, não tinha reparado aqui na máscara. Esta não está correta, espera lá. Esta aqui não está correta. Portanto, nós não estamos a alocar, você não está a alocar o espaço certo. Aqui você teve aqui um problema na conta que aqui fez. Ora, isto que aqui está na prática é o quê? Vamos caracterizar o espaço que você tem disponível aqui em cima. Portanto, aqui houve uma coisa que falhou, eu não tinha reparado sequer ali naquela máscara. Ai, deixa-me pôr isto aqui lado a lado. Assim, à direita. Onde é que foi o outro? Aqui. Ok. Portanto, o espaço que me dão aqui, não é? 192, 168, 40 com aquela máscara, dá-me isto se eu fosse caracterizar a rede. Eu vou pôr aqui em cima. Vou copiar este ou este aqui e vou pôr aqui. Pronto, eu teria isto. Isto é o meu espaço inicial. Portanto, 192, 168, 40. Isto que aqui está, com aquele 128 na prática, aquilo está-me a dizer que eu vou ter quantos? Vou ter, aqui não interessa estas necessidades, mas eu aqui vou ter 126, não é? Portanto, a máscara da rede que eu ali tenho é esta, isto é o tal /25, mas isto começa aqui, o problema está aqui, está bem? Em termos da resolução. Portanto, tu, na conta que fizestes, não estás a considerar o espaço de endereçamento inicial de forma correta. Portanto, o espaço de endereçamento inicial é este. Portanto, o que tu estás a alocar está fora do espaço de endereçamento inicial. Tá? Eu aqui não reparei nisto. Ou seja, tu para isto estar correto, de acordo com aquilo que te é dado, portanto, este era o espaço, digamos, este era o bloco que vinha a seguir, o que tu acabaste por resolver. Portanto, o que é que tu terias que alterar aqui para que isto ficasse resolvido de forma correta? Basicamente, isto passava para 0. Aqui, para todos os efeitos, isto é 0. Aqui é 62. Aqui é 63. Aqui ele vai começar no 65. Neste caso são mais 32, portanto vai até ao 90 e... como é que é? Portanto 64. E aquele ali a seguir... São 32, exatamente. Portanto, aqui vai até 95, aqui é 94. Este aqui começa no 96. Não estou a colocar ali os endereços de rede, deixem-me só aqui colocar. Daqui, supostamente, ele vai começar no 64.
Aqui ele vai começar no 96. E aqui nós temos, portanto, neste caso, 16, portanto, 106, 112, portanto, isto vai até o 111. E aqui é o 110. Tá? Desculpa lá, mas isto há pouco, acho que os outros, nenhum deles mais me passou nada. Este aqui passou-me. Não reparei aqui nesta questão da máscara, até pensei que vos pudessem ter dado uma máscara mais permissiva. Mas, efetivamente, tu estás a partir deste espaço, ok? De endereçamento. Portanto, e o que tu estavas a resolver estava a assumir erradamente que tu estavas, portanto, a partir deste espaço 128, ok? Portanto, o que tu estavas a fazer na prática com aquela máscara ia-te dar isto. Ou seja, tu começavas no 129, ele vai até o 253 e o 254, aliás, 255 vai até o 254. Tá? Portanto, aqui, isto que tu tinhas atrás, portanto, não era o espaço correto. Tá? Sim, sim. Era só uma nota ali na primeira linha, no primeiro IP. Qual linha? Primeiro IP? No primeiro IP. Diz-me assim, é mais fácil. 37 JK. 37J, aqui, exatamente, diz. Ali é um. Aqui é 1, sim, desculpa, aqui não alterei. Ui. Mas basicamente é a mesma solução, não é? Só que simplesmente estamos a fazer agora com o espaço de endereçamento que está subjacente aqui. Portanto, reparem, isso é logo uma das coisas que vocês têm que tirar a limpo. A sugestão que eu vos faço quando vocês estão a resolver este tipo de exercícios é o quê? É desde logo fazerem esta caracterização para o espaço inicial que vocês têm. Que é para depois nunca haver dúvidas, porque mesmo que vocês se enganem aqui, ok? É possível que vocês se enganem, está bem? Mas a partir do momento em que vocês não se enganam, por exemplo, quando eu depois vou olhar aqui para estas nunca podem estar fora destes valores, certo? Portanto, neste caso tu irias notar isto, se tu tivesses feito logo esta conta inicial, portanto, para este espaço de endereçamento, para a tua resposta, tu irias ver que todos eles, não é? Todos estes endereços que tu ias colocar aqui estavam fora deste espaço de endereçamento que tu aqui tinhas, caracterizado em cima. Ok? Exato. Setor, no Sim. primeiro IP, na linha 39, acho eu, JK também, tem lá que é 225. Não alterei, sim. Não me lembrei de alterar todos. Ora, aqui seria 97. Tá? E eu tenho mais uma dúvida, setor. Diz, força. No D, na linha D, Sim. para alocar os 2000 hosts, a máscara não seria a barra 21? Não seria o 240 em vez do 248? No barra 21, onde é que aqui está? Ora, a linha D. Ora, isto é um barra 21. Esta conta não a confirmei, se calhar. Então, espera lá. É um barra 21 que eu fiz essa conta. Portanto, um barra 21 significa que tu tens. Ora, quanto é que vale aquele bit? 22, 23 e 4. Isto vale 1 mais 2 mais 4. Ou seja, 6, 7. 256, não é? 255 menos 7. Ora, neste caso, isto dá... Não, portanto é 248. O que é que me está aqui a falhar? Estamos a falar deste, não é? A tua questão é se não é este. Sim, exato. Devia ser outro. Portanto, Então isto é, portanto, neste caso, isto será, portanto, os bits todos a 1 é 255, não é? Sim. Menos 2 levantado a quanto? Aliás, não é 2 levantado a quanto? Podemos fazer aqui a soma toda, se calhar é mais fácil. Menos a soma do quê? Os 3 bits que estamos a ignorar, que valem, que valem, o menos significativo vale 1, o outro a seguir vale 2, o outro a seguir vale 4. Não é? Portanto, está a 248 este octeto. Mas qual é que era a dúvida? Não percebi. não, então fui eu que fiz mal as contas. Mas estás a perceber a minha conta, ou seja, na prática é, se eu assumir que esses bits todos estão a 1, eu tenho o valor de 255, correto? Se eu pegar nos 3 bits que estou a subtrair, não é, que supostamente estão a 0, quanto é que eu estou a descontar desse valor? 1 para o bit menos significativo, a seguir o outro vale 2, a seguir o outro vale 4, ou seja, estou a subtrair na prática 7, o que significa que eu aqui vou ficar com 248. Exato, então foi erro meu fazer as contas, peço desculpa. Não há problema, então.
Os erros acontecem, reparem, mesmo até comigo, e pronto, até por vezes vocês até sabem fazer as coisas, não tenho dúvidas, e pronto, isto vai-vos, se calhar, porventura, levar a um resultado que possa ser o errado, mas o que importa mais, de uma forma geral, é o raciocínio. Reparem, num exercício deste tipo, em que vocês, porventura, portanto, têm tudo correto, simplesmente aqui se enganaram. Portanto, neste caso, imagina, à partida, imagino que isto, porventura, estivesse correto para ti. Simplesmente não fizeste bem esta conta para colocar ali o respectivo valor da máscara. Isso é um pormenor, do ponto de vista da avaliação, não é uma coisa que à partida vos iria penalizar de forma severa. Certo? Pronto, quer dizer, enganaram-se numa multiplicação ou numa subtração, não é por aí. O mais importante é este raciocínio e vocês de facto terem conseguido fazer estas contas, porque não é óbvio, olhando para aqui, não é? Portanto, para esta máscara, perceber se isto bate certo com o bloco de endereços, com o grupo de endereços que aqui estão, ou aliás, com o número de endereços total que eu aqui tenho. Até porque não é simples eu contabilizar, né, quantos endereços é que aqui estão. É mais fácil, não é? Pegando no quê? Pegando no número de bits que sobram, não é? Porque no vosso caso aqui, como isto é um /21, quantos endereços é que eu ali tenho? É, neste caso, 2 levantado, ora 21 é 11, não é? São os tais 11 bits que sobram dos 32. Ou seja, isto são 2048. A forma que eu tenho mais fácil de fazer esta conta não é a partir daqui, mas é a partir eventualmente daqui. Né? Como se a minha máscara fosse o /21, é mais fácil olhar para aqui e perceber que isto são 2048, ou tem que ser 2048, do que olhar só para este, né? E perceber que de facto aqui estão todos os endereços que cabem naquela máscara. Está bem? Certo. Então, se por exemplo, se a máscara que nos dessem fosse uma /21, só podíamos alocar o primeiro espaço dos 2000, certo? Estamos a falar aqui neste, não é? Portanto, se te dessem um /21, quer dizer que só estavam a dar aqui um 255, 255, 248. Sim, não tinha outra alternativa, porque começando pelo maior, que era este, eu imediatamente iria esgotar o espaço de endereçamento. Ok, certo. Obrigado, Setor. Nada. Vamos tentar fazer pelo menos só mais estes 3, ok? Até ao final da sessão e esclarecer eventuais dúvidas que eventualmente ainda possam existir, está bem? Na próxima sessão, depois da manhã, fazemos os restantes para aqueles que eventualmente ainda não conseguirem estar a avançar, se calhar, a este ritmo. Assim já ficaríamos a analisar, portanto, o que se pretende do ponto de vista deste exercício, que acaba por ser depois comum para os outros que vêm a seguir. No exercício 3, não é necessário meter o PC, PC1 a falar com o PC4, pois não? Só estar. Sim, portanto, a ideia basicamente é, vocês têm aqui um pressuposto que é, começam por atribuir estes dois endereços, não é? Com estas respectivas máscaras, ao PC1 e ao PC4. E daqui, tudo o resto se vai desenrolar com base nesta informação. Portanto, o que acontece aqui é que vocês, ao atribuírem este endereço IP e esta máscara ao PC1, o que vocês vão estar aqui a determinar é que a rede na qual ela está inserida é caracterizada pelo endereço da rede 172.16.00/25, ok? Portanto, o que vos estão aqui a pedir é para atribuírem, portanto, aos PC2 e 3 endereços IPs que supostamente estariam na mesma rede do PC1.
O que isso significa é que vai, portanto, a rede onde está o PC1 tem todos os endereços que estão compreendidos úteis, não é? Portanto, 172.16.0.1 até 172.16.0.126, ok? O 1 já está ocupado, portanto, eu só posso atribuir desde o 2 até ao 126, escolho um qualquer, não é? Portanto, é o que me estão aqui a dizer. Portanto, o pressuposto é sempre este. Aqui, para a linha B, é a mesma coisa. Para o PC4, vocês têm aqui este endereço IP que ele está a definir e tem aqui esta máscara. Com base nisto, vocês vão determinar qual é que é o endereço de rede, não é? Portanto, qual é que é o espaço de endereçamento no qual ele está enquadrado. E a partir daí, vão pegar em qualquer endereço IP que vocês possam ter, portanto, neste espaço de endereçamento, que não esteja a ser utilizado pelo PC4, e vão atribuir ao PC5 e ao PC6. Ok? E a partir daí vão tirar as respectivas conclusões, mas basicamente então a ideia é, para resumir, PC1, neste caso era isto, não é? Portanto, vocês vão deduzir isto do ponto de vista da rede, 0/25, e vamos chamar aqui, isto é a rede do PC1, e isto seria a rede do PC4. Portanto, este é o primeiro exercício que vocês fazem. Do ponto de vista do PC4, aqui o que é que vocês vão calcular? Conseguem-me vocês dizer? Portanto, eu aqui enganei-me, desculpem lá. Aqui estou a ver os valores errados. Ora, 172.16.0.0 e aqui é 172.16.0 e aqui. O que é que fica? Qual é que é o endereço de rede? 128. 128, exato. Ok, portanto aqui reparem, uma forma fácil de vocês tentarem ver isto, e uma vez que vocês já tiveram a preencher aquela tabela do exercício 1, seria, ora, /26 à partida estará subordinado ao último octeto, não é? Como é um /26 eu estou a utilizar 2 bits, não é? Portanto, que ainda estão a ser definidos do ponto de vista do último octeto para identificar a subrede. Portanto, quantas subredes é que eu poderia ter, não é? Que utilizassem esses 2 bits? Seriam 4, portanto 2 levantado a 2. Portanto, e o que é que isso significa? Que significa que eu aquele espaço, não é? Portanto, aquele último octeto, eu posso parti-lo em 4/26, sendo que o primeiro endereço, para todos os efeitos, seria o 0, a seguir seria o 64, a seguir seria o 128 e a seguir seria o 192. Desta forma, vocês conseguem também de forma, portanto, iterativa, digamos, tentar perceber onde é que ele encaixa, sem estar a fazer aquela conta do ilógico também. Portanto, esta é uma alternativa que por vezes vos pode também poupar tempo. Portanto, e aqui basicamente a ideia era vocês encontrarem o endereço imediatamente antes, portanto, do endereço IP que vocês atribuíram e, portanto, o que está, portanto, o próximo endereço de rede, digamos, a seguir. Portanto, e nesse caso seria então isto, ok? E então, o que vocês constatam aqui é que há uma sobreposição, não é? Portanto, e é por aí que depois vocês vão fazer a análise e, dependendo dos endereços IPs que vocês vão atribuir, ao fim e ao cabo não vai haver aqui diferenças do ponto de vista da interpretação. O que vai aqui acontecer é, vamos imaginar que isto será, eu faço isto convosco agora para terminar, portanto, primeiro IP e o último IP, tal e qual como tu tinhas aqui descrito em cima, e aqui supostamente o broadcast. Pronto, vamos colocar aqui. E o que é que isto basicamente me diz? Diz-me isto, que é, eu aqui tenho esta rede, que vai começar neste endereço, esta vai começar neste endereço, esta termina aqui, portanto 254, e o 0,255 é o último. Este aqui, por sua vez, termina, portanto são só 64, termina no 190, é o último útil, e 191 é o broadcast, ou seja, quais são os endereços que eu ali tenho que ao fim e ao cabo estão sobrepostos? São todos estes, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, eu se tivesse, vamos imaginar, vamos supor que é isto. Isto é o meu bloco de 256, que é constituído por 4 partes. O que vocês basicamente aqui estão a dizer é que esta parte está sobreposta. Portanto, vou pôr isto aqui a amarelo. Está bem? Portanto, partindo daquele espaço que eu tenho aqui, por exemplo, do PC1, que é o maior, não é? Que supostamente são 4 blocos desta rede do PC4, a rede do PC4 está enquadrada aqui, ou seja, está sobreposta nesta posição. Está bem? Do ponto de vista da conectividade, agora estava aqui a pensar naquilo que tinha dito há pouco, portanto não é totalmente verdade. Portanto, os endereços IPs que vocês porventura atribuam ao PC2 e ao PC3 vão determinar alterações do ponto de vista das vossas conclusões, não é? Portanto, e basicamente tem a ver com o quê?
Se porventura vocês atribuírem endereço ao PC2 e ao PC3 que se enquadrem aqui dentro deste espaço, então vocês vão ver que eles vão inadvertidamente conseguir comunicar com os PCs que estão na rede do PC4, quando supostamente isso não deveria ser algo desejável. Se porventura um desses PCs estiver fora, não é? Portanto, esse PC, quer esteja aqui, desculpem, aqui ou aqui, ele já não vai conseguir, portanto, comunicar diretamente com nenhum dos PCs, digamos, da rede do PC4. Está bem? Portanto, depende então, em particular aqui, não da linha B, não é? Mas dos endereços que vocês vão decidir atribuir aqui ao 2 e ao 3, do ponto de vista deles pertencerem à mesma rede do PC1. E se vocês escolherem esta zona de sobreposição, vão reparar que estes dois vão conseguir comunicar com qualquer que seja o PC que esteja na rede do PC4. Sim? Nesse exemplo que deu, Sim. se é um /25, começa em 1 e acaba em 250. Sim, tens razão, tens toda a razão, esquece isto, estes aqui estão mal. Estou agora, estavas a começar a falar, eu já tinha reparado que olhei aqui, mas vi isto como sendo um /24, mas é um /25, portanto está errado. Ao fim e ao cabo, desculpem, aliás, aqui até é diferente. Eu estava a ler isto com /24 e isto altera tudo, desculpem lá. Foi um lapso meu. Isto altera tudo porque supostamente isto nem sequer se enquadra conforme está ali o desenho. Ai, esperem lá. Ora, isto que aqui está, para bater certo com o desenho... é o que dá estar a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, se nós formos olhar para este espaço, assumindo que isto é um bloco de 256, que não é aquilo que nós temos aqui, portanto, do ponto de vista deste exercício, mas vamos ver, portanto, enquadrado nisso, está bem? O que vai acontecer é isto. O que vocês aqui vão ter é isto, efetivamente. A rede do PC1, portanto, eu vou pôr lá aqui a verde, é isto. E a rede do PC2, ao fim e ao cabo, é isto. Portanto, se isto for um bloco de 256, por exemplo, se nós formos olhar isto nesta perspectiva para tentar fazer um pouco mais sentido de qual seria o espaço de endereçamento onde eles poderiam estar enquadrados, então era isto que iria acontecer. Portanto, vamos pôr isto assim, em que isto que aqui está vai, do ponto de vista da rede do PC1, o que ele vai então aqui ver não é isto, mas sim isto, 126, 127. E aqui vocês têm, então isto de facto não vai alterar nada do ponto de vista da análise que vocês vão fazer. Ou seja, como isto é um /25, ele aqui vai ver estes 128 endereços e este que aqui está, tal e qual como tu me estavas há pouco a dizer, vai terminar um bloco de 64 endereços a começar no 128, ou seja, não há qualquer tipo de sobreposição neste caso, ok? Desculpem lá o lapso, mas eu não li as coisas conforme estavam ali escritas, está bem? Portanto, efetivamente, independentemente dos IPs que eu vá atribuir aos PC2, 3, 5 e 6, o que irá acontecer é que eles vão ter conectividade dentro da própria rede, está bem? Portanto, não vai haver aqui nenhuma sobreposição entre eles.